Oh, meu Deus! Vou dar uma notícia bombástica. As pessoas quase não veem mais discos voadores. Sabe o que elas veem? Vimos um objeto preto chegando. São gigantes, silenciosos e, segundo testemunhas, incrivelmente velozes. Qual seria a velocidade? Oh, puxa. Eu quero saber do que se trata. O que é aquilo? Todos os vídeos foram feitos à noite. Até agora. Temos imagens incríveis e raras de um triângulo gigante à luz do dia. Onde estão eles? Estão passando atrás da árvore. Você não viu? Nós analisamos o vídeo e adivinha o que descobrimos. Claramente tem alguma coisa aqui. É prova que vem acontecendo há milhares de anos. Um padrão. Sabe o que pode estar por trás? Ouro. Caçadores de OVNIs encontram ouro e se aposentam. As histórias são ótimas, mas preciso de provas. É o elo que faltava. Este é o caso número 93105, Triângulos Voadores. Caçadores de OVNIs. Quero muito entender o que são esses triângulos voadores. Vi as evidências com os meus próprios olhos, vi o vídeo, falei com as testemunhas. Não podem ser daqui. E o que exatamente prova que eles são alienígenas? A equipe tem um novo membro. Ele se chama Kevin Koch. É um engenheiro mecânico da Filadélfia. E ele nem sempre concorda comigo. Vou ter trabalho. Sei lá, pode muito bem ser alguma aeronave militar de alta tecnologia. Claro, uma aeronave militar de alta tecnologia capaz de ficar pairando no ar, ficar invisível e partir a Mach 5, Mach 8, ora. Vou te falar, eu gostei desse cara. Uma coisa parecida aconteceu há mais ou menos 20 anos. As pessoas começaram a ver triângulos voadores. E era apenas um avião stealth. A mesma coisa pode estar acontecendo agora com algum outro avião experimental. Não significa que é alienígena. O Kevin pertence ao mundo ao qual muitos cientistas e engenheiros pertencem. É um mundo técnico. Eles só acreditam se virem com os próprios olhos. Vocês querem evidências? É o que a gente está fazendo. A gente está indo a um lugar famoso pelos OVNIs triangulares. E eu sei que é verdade porque eu estive lá há 2 anos e eu conheci uma pessoa que filmou um triângulo em plena luz do dia e eu falei com ela. Você viu? Vi. Eu não vi o triângulo, mas eu falei com a pessoa que filmou o triângulo. Então eu sei que o fenômeno existe. Vai ser um desafio. Não tem muitas evidências físicas à minha disposição. Eu estou trabalhando só com as teorias que o Bill e o Pat estão apresentando. Alguém tem que garantir que eles não se empolguem demais e acabem saindo da realidade. Nós vamos ouvir coisas que convencerão até os maiores céticos que os triângulos voadores são verdadeiros e que inegavelmente são alienígenas. E desconfio que vamos até descobrir por que estão aqui. Se conseguimos convencer do que temos certeza, do que os documentos dizem, as testemunhas afirmam, os vídeos mostram, se ele se convencer de verdade, nossa investigação terá comprovação científica. Estamos diante de um fenômeno raro. No mundo todo, pessoas estão vendo triângulos gigantes. Como na Bélgica, em 1989, Phoenix, Arizona, em 1997, Tinley Park, Illinois, em 2004. Todos eles à noite. Mas houve avanços na investigação dessas naves triangulares. Descobrimos imagens raras e inéditas feitas à luz do dia num lugar da Califórnia chamado Área do Triângulo. São 3 luzes em formação triangular muito fortes. Eram enormes e voavam tão devagar sobre nós que, se fosse um avião normal, teria despencado. Vamos conversar com Mark e Jed em Sonora, Califórnia, que viram algo incrível. Os triângulos voadores, tanto de dia quanto de noite.
Era 15 de junho de 2004. Eu estava naquele balcão com vocês. A gente estava olhando para o céu e daí você filmou um triângulo em plena luz do dia, lembra? Ah, meu Deus! São 3 luzes em formação triangular. Tem certeza? Tenho sim. Ah, isso é... Oh, meu Deus! Eu estava do lado dele. Eu estava lá preparando a câmera, mas quando ficou pronta, já tinha sumido. Você perdeu? Infelizmente, mas o Mark viu. Aconteceu mesmo. O Pat acabou perdendo. E eu me pergunto se o que ele viu foi mesmo um OVNI ou só um avião. Essa é a primeira investigação do Kevin, então eu entendo o ceticismo dele. E eu estou um pouco nervoso, porque é a primeira vez em anos de investigação que eu estive presente no avistamento. Eu estou pessoalmente envolvido e eu vou ficar constrangido se o objeto for apenas um avião pequeno. Essas luzes eram equidistantes? Partiam de um corpo sólido? Sim, e elas não se mudavam enquanto se moviam, permaneciam fixas. Mas o que é aquilo? Meu Deus! Está atrás das árvores. Você não viu? Oh, meu Deus! As luzes não se afastavam umas das outras. Eram equidistantes. Eu pensei, isso não é deste mundo. Os OVNIs surgiram atrás daquela serra. Tem alguma base da Força Aérea por aqui? Talvez um aeroporto? Do outro lado da serra fica o aeroporto Columbia. É muito pequeno. Nem tem radar. E base militar? A única base militar é a de Castle, em Merced, que fechou. Alguém pode perguntar por que vocês dois veem tantos OVNIs? Eu observei o céu por milhares de horas para alguns minutos de filmagem. Tô vendo que é mais que um hobby. Bom, durante algum tempo foi quase uma obsessão. Eu queria saber o que era. Parece que valeu a pena. Mais ou menos. Ainda não sei o que é. Ainda quero descobrir. Mas você sabe que filmagens à luz do dia são muito raras. Eu espero que sejam analisadas independentemente para descobrirmos o que são. Eu sei que o Kevin não acredita, mas eu estava lá e a gente filmou uma coisa incrível. Mas o que é aquilo? Eu sei que o Pat acha que é um OVNI, mas para mim não bastam testemunhos e alguns minutos de filmagem. Nós precisamos analisar as imagens para ver do que se trata. O vídeo de Mark Olson é muito interessante, não só por si próprio, mas porque se parece muito com o filmado na Bélgica em 1989. Essa aeronave muito diferente das convencionais. Se a gente se afastar da imagem, restam alguns frames isolados. Eu processei a imagem e vejam só o resultado. Dá para ver que tem uma estrutura atrás, entre as 3 luzes. Nossa! Bom, é um triângulo preto. Tem alguma coisa ali. Há alguma possibilidade dessa forma escura ao redor não ser um objeto sólido? Muitas vezes, usando câmeras populares, a exposição dos pixels que captam essa informação acaba sendo muito limitada. E às vezes ocorrem efeitos de brilho. Então, perto das luzes, tende a compensar e ficar mais escuro. Bom, não é o caso aqui. Permanece igual durante um tempo muito longo. O que acha? Que pode ser isso? Acho que se trata de uma aeronave triangular com 3 luzes muito grandes, de propulsão ou iluminação. E isso não corresponde a nenhum avião que nós conhecemos. Vamos para a montanha Lions, que fica no centro da área do triângulo e é o local ideal para tentar ver o que Mark Olson filmou. A área do triângulo se estende por 560 quilômetros ao redor de Sierra Nevada, em Sonora, Califórnia, terra da Corrida do Ouro, até o Monte Chester. Eu vou ser franco, eu tô louco para procurar OVNIs no céu, mas eu tô mais preocupado em não escorregar nessas pedras. Tem muitas pedras soltas, é íngreme, tem neve no chão e estamos levando mochilas pesadas. Pat é o aventureiro. Eu me sinto muito melhor na cidade. E essa viagem está sendo muito mais perigosa do que eu estava prevendo.
Se este lugar for tão movimentado assim, a gente tem uma boa chance de ver alguma coisa. Muita gente diz que OVNIs não existem, mas acontece que essas pessoas nunca saem para observar o céu. Então vamos tentar, vamos passar a noite aqui e ver se avistamos algo. O que acha daqui? É um bom lugar. Bom, olha lá a serra. É a mina de prata. É o melhor lugar para ver alguma coisa. Eu acho que não dá para ficar mais perto. Eu vou montar a câmera e você situa com o GPS. O Kevin pôs um marcador para situar com o GPS. Tudo pronto. Para que no futuro possamos ver os registros e saber exatamente onde a gente pode ver um triângulo. Norte, 38 graus, 7 minutos, 50,2 segundos. Oeste, 120 graus, 5 minutos, 45,6 segundos. Tá. Estamos no lugar certo. Foi onde as testemunhas viram uma nave voadora. Estamos na área do triângulo. Se conseguirmos avistar alguma coisa, estaremos prontos. Temos a câmera certa e poderemos analisar bem. Essa é a nossa meta. Tá vendo aquela luz bem acima da serra? Branca e depois vermelha? É, eu tô vendo. O que é aquilo? Eu estava olhando para o céu quando de repente vi uma forma. Era assim. Nós estamos na montanha, no meio da área do triângulo, e observamos o céu a noite inteira. O que esperamos encontrar são provas dos triângulos voadores. Queremos ver com nossos próprios olhos e filmar. Eu acho que a gente devia prestar mais atenção no horizonte do que no céu. Porque as testemunhas viram os triângulos surgindo e desaparecendo atrás da serra, num período de segundos. Se alguma coisa se mover, nossa atenção vai ser atraída na hora. Espero que sim. Tá escuro e é a noite mais fria que eu já passei procurando OVNIs. Uma coisa é certa, nossa mente com certeza nos prega peças. Tá vendo aquela luz acima da serra? Branca e depois vermelha? É, eu tô vendo. O que é aquilo? Nós vimos uma coisa no céu e não sabemos o que é. É uma luz, parece que se move muito, muito devagar. Deve ser uma estrela. Parece que está se movendo, mas eu não tenho certeza. Tá acima da serra e parece que tá cintilando. Eu acho que é uma estrela nascendo. Deixa eu ver, no meu celular eu tenho um aplicativo com um mapa estelar. Vai poder dizer que estrela é aquela lá. E qual é? Deixa eu ajustar. Aquela lá é Orion. Vamos descer e ver o que diz. Segundo o mapa, a estrela pode ser Pollux. Passamos a maior parte da noite aqui e já vimos algumas coisas. Mas até agora foram só aviões, satélites e estrelas. Estamos tendo ilusões de ótica. Entendo por que as pessoas se empolgam quando veem coisas no céu que, na verdade, podem ser explicadas. Vários objetos triangulares foram vistos nessa região. Várias testemunhas viram esses objetos. O que conseguem fazer é incrível, inacreditável. Vou encontrar com Ruben Uriarte, diretor da MUFON do norte da Califórnia. Ele tem pesquisado a história dos OVNIs na região e desenvolveu o mais completo banco de dados. Vamos entender o que são realmente os triângulos voadores, o que são e quem os pilota. Tem havido muitos avistamentos, principalmente de triângulos voadores. A maioria deles ocorreu na área do triângulo, que vai do sul da Califórnia até a fronteira com Washington. Nevada fica ao lado. A Área 51 fica a 400 quilômetros de distância e a base aérea de Tonopã está a uns 320 quilômetros de distância. Então, a base de testes de Nevada fica a 400 quilômetros de distância. Um piscar de olhos para uma aeronave supersônica como essa.
Na área do Triângulo, houve mais de 60 avistamentos de OVNIs triangulares desde o ano de 2000. É um número enorme para uma região de população tão esparsa. Imagine o número de avistamentos que não foram relatados. Eis um triângulo. Foi em 1986, antes de lançarem um bombardeiro B-2. Claro que as características são diferentes. Era enorme, cobriu uma rodovia de 4 pistas. Onde a foto foi tirada? Foi ao norte, perto de Corning. O mais interessante era que o objeto pairava. As testemunhas puderam observá-lo em detalhes durante mais de meia hora. Essa nave em Corning é similar a centenas de outros vídeos que foram feitos na área do Triângulo. São 3 luzes que podem parecer separadas, mas estão em configuração umas com as outras. Elas pairam silenciosamente no céu. Partem a velocidades tremendas. Precisamos descobrir qual é o elo entre todas essas naves. Isso me lembra Fênix. Sim. São as mesmas características que sempre ouvimos. São grandes e silenciosos. Não emitem som nenhum. Luzes no perímetro. As luzes iluminaram o objeto. Uma luz grande no centro. Ficou claro como dia. Quando comparamos com aviões e helicópteros, eles se comportam de modo totalmente diferente. Há quanto tempo isso acontece? Remonta aos grandes avistamentos de 1896, 1897. De São Francisco a Sacramento até Stockton, em torno dessa área, mineiros que trabalhavam relataram objetos estranhos, curiosas estrelas. Outra coisa especial desta região é que há um grande sistema de cavernas que se estende pelo estado, especialmente aqui por centenas de quilômetros até o Monte Shasta. A região é cheia de minerais, é a terra do ouro. Quando ele disse terra do ouro, eu parei na hora e pensei, ouro? Pode ser tão simples? Os ocupantes desses triângulos voadores podem estar interessados em ouro? Estamos nos concentrando nos extraterrestres, mas talvez uma outra solução para este mistério esteja aqui. O ouro tem condutividade muito alta. É usado em circuitos. Então devemos procurar embaixo enquanto procuramos em cima. Podemos encontrar algo que possivelmente está atraindo os OVNIs para cá. Considero sonoro um cruzamento, uma espécie de farol. Resumindo, sabemos que não é só a Sonora. É toda a cordilheira de Sierra Nevada. Não são só triângulos voadores, mas todo tipo de objeto, e não começou hoje. E sim há 100 anos. Talvez seja o ouro desses montes que atraiam triângulos voadores há mais de 100 anos. O meu medo é que as manchetes amanhã nos jornais sejam caçadores de OVNIs presos em mina após terremoto. Você acha que isso é possível? Nada disso. As manchetes vão ser: caçadores de OVNIs encontram ouro e se aposentam. A gente está a caminho de uma mina de ouro aqui na região mineradora do norte da Califórnia. Fica bem no caminho de onde o Mark Olson viu o triângulo. Então vamos testar os níveis de radiação e magnetismo. Energias invisíveis que podem atrair OVNIs para esta região. Ah, parece que é lá, olha. Legal. Temos um magnetômetro e um contador Geiger. E vamos procurar elementos fora do comum. Você acha que a gente vai encontrar? Eu espero obter algum resultado, pelo menos com o magnetômetro. Vamos captar os campos magnéticos do ferro. Para falar a verdade, eu acho legal que isso seja uma mina de ouro. É muito legal. Embora eu tenha passado a vida tentando ficar longe de lugares confinados como cavernas, e eu tô um pouco nervoso. Pronto? É bem menor do que eu esperava. Mas é só me concentrar na tarefa que eu tenho pela frente, que não vai ter problema. Droga. Tô pensando em morcegos, hein? Vim encontrar com meu amigo e editor George Tsoukalos. Estou com a sensação de que estamos esquecendo algo. Esses triângulos voadores podem remontar ao passado distante. Eu tenho uma coisa aqui que vai tornar esses triângulos voadores um pouco menos misteriosos.
Este artefato que eu tenho aqui foi encontrado na Colômbia. Ele é pré-colombiano e meia dúzia foram encontrados. Para o leigo, este objeto parece um caça. Para os arqueólogos e a ciência convencional, isto aqui nada mais é do que um inseto estilizado ou do que um pássaro estilizado. De uma perspectiva biológica, os pássaros têm as asas exatamente onde nós temos os nossos braços. Ficam na extensão dos ombros. Neste exemplo aqui, as asas não ficam na extensão dos ombros. Então, biologicamente falando, não é um pássaro. Uma coisa extremamente interessante é o estabilizador. Pássaros não têm estabilizadores verticais, mas sim estabilizadores horizontais. É incrível. Giorgio me mostrou objetos e imagens que exibem formas triangulares que os antigos usavam como talismãs. Como uma cultura pré-colombiana, há mais de 1.500 anos, entendia a aerodinâmica dos estabilizadores. Eles observavam isso, mas acontece que eles não sabiam explicar exatamente. E então, não só anotavam muitas coisas por escrito, como também eles as recriavam. Faziam isso para que as gerações futuras pudessem ver esses objetos. E com isso não esquecessem o que aconteceu no tempo dos antepassados deles. Você diria que este é o elo que faltava entre os triângulos voadores que os antigos viam no céu e os nossos triângulos voadores, sendo que alguns elementos incorporamos em nossos aviões? A questão é que... Ou alguém de outro planeta trouxe isto para cá, ou, ainda mais espantoso, alguém viajava no tempo. Há muito tempo eu me pergunto se não são OVNIs ou alienígenas que vieram nos visitar. Em cima do avião eu vi três luzes vermelhas num triângulo pequeno. Aproximavam-se rápido e o triângulo aumentava. Acho que ninguém tem a tecnologia em nosso planeta para fabricar o objeto que eu avistei. Aqui é o filão principal. Nos últimos 20 ou 30 anos, eu investiguei 400 avistamentos. Estou tentando entender por que estão aqui. É mais estreito do que eu esperava. É, e é baixo também. Estamos na Califórnia, na Terra do Ouro, para investigar a teoria de que os alienígenas extraem o metal para usar como condutor elétrico em suas naves. Devemos encontrar altos níveis de radiação e magnetismo. Evidências que foram encontradas no local de vários pousos de OVNIs. Vamos lá. Quando a gente entrou na mina, eu tenho que admitir que eu estava bem nervoso. Era escura, estreita, e eu aposto que tinha morcegos. Parece que aqui é o final da mina. É. Não continua mais. Aqui é perfeito, tá bom. Vamos começar com o contador Geiger e depois usar o magnetômetro, para ver se tem alguma coisa. O contador Geiger mede as amostras radioativas detectadas por minuto. O nível normal na atmosfera é de cerca de 15 pontos por minuto. Caçadores de OVNIs afirmam que níveis de radiação altos são vestígios da presença de um OVNI. Mas se houver altos níveis de radiação aqui, você pode ter certeza que a gente não vai ficar muito tempo. Conseguiu alguma coisa? Não, parece tudo normal. Não é muito maior do que a radiação comum na atmosfera. Nós não detectamos nada de anormal na mina, nada diferente dos níveis normais de radiação na atmosfera. Agora nós vamos usar o magnetômetro, que mede as mudanças no campo magnético da mina. Há relatos de que os OVNIs são, na verdade, atraídos por altos níveis de magnetismo. Olha só, o magnetômetro está variando de 0 a 5 miligauss. Está se deslocando ou está num lugar só? É, está se deslocando. Assim como o contador Geiger, o magnetômetro não mostrou nada de anormal. Essa mina já secou. O fato do ouro ser um dos melhores condutores de eletricidade
não prova que os alienígenas vêm pra cá extraí-lo. Sabe, Kevin, vários especialistas cogitaram que há uma ligação entre depósitos de minerais, especialmente o ouro, e a presença de OVNIs. É só uma teoria. Tá rindo como se eu fosse um louco, né? É o que você acha. O Pat começou a sugerir que os OVNIs ficam pairando sobre as montanhas e, de algum modo, extraem os recursos de que precisam das próprias montanhas. Para mim, isso parece Jornada nas Estrelas. Eu prefiro ficar focado no contador Geiger e no magnetômetro para procurar alguma coisa normal do que considerar a teoria maluca do Pat. Bom, pensando bem, se existem seres de outros planetas e se eles querem recursos, é bem possível que eles venham até aqui para pegar os nossos sem sequer ter de lutar. Mas é só uma teoria. Exatamente, só que é uma coisa que eu acho que vale a pena investigar. Você não acha isso? Estamos aqui para isso. É por isso que eu gosto dessa investigação. Algumas pistas não levam a lugar nenhum e outras levam a uma mina de ouro. Enquanto vocês estavam na montanha, encontrei com George. Ele me mostrou a réplica de um artefato que representa um triângulo voador. Esses objetos foram encontrados em toda a América do Sul. E eles têm cerca de 1.000 ou 1.500 anos de idade. Segundo a lenda, as naves eram pilotadas por antigos astronautas. Não sabemos de onde vieram, não sabemos quem são, se são do futuro ou de outro planeta. Não sabemos. Está me dizendo que há 1.500 anos havia aeronaves voando pelo céu e que as pessoas as desenhavam e as copiavam, fazendo artefatos como este aqui? Povos indígenas no planeta eram visitados por astronautas que pilotavam naves como essa, triangulares. Visitavam a Terra e enriqueciam a cultura com informações. Uma possibilidade? Pode ser uma nave do tempo. O Bill agora está dizendo que esses objetos eram naves do tempo, vindas do futuro. Qual é? Viagem no tempo, isso não existe. Pelo menos não hoje. É pura ficção científica. Triângulos voadores do futuro, do nosso futuro, voltavam no tempo e colaboravam com a cultura do passado. Faziam algo, talvez ligado a religiões. Não sabemos. Viagem no tempo, é disso que você está falando, né? Algum tipo de veículo que viajava do futuro para o passado. É isso? Você tem alguma prova disso ou é só mais uma teoria? Eu estou dizendo que há 20 anos, um oficial do exército viajou para o futuro. Isso está totalmente documentado. Mas há provas de que essas naves vieram do futuro? Não. Quer saber? É por isso que eu adoro o Bill. Ele nunca hesita. Há 100 anos, todo mundo achava absurdo a ideia de voar com aviões. E também riram do Charles Darwin quando ele propôs a teoria da evolução. Então, quando o Bill Burns propõe a teoria da viagem no tempo, eu prefiro não rir. Não importa o que inspirou esse artefato. Ele é um triângulo e parece que pode ser aerodinâmico. Então, eu sugiro que a gente faça um modelo idêntico com isopor ou coisa parecida. Depois vamos colocar no ar como um planador e ver se voa. Vamos lá. Boa ideia. Há muito tempo eu me pergunto se não são OVNIs ou alienígenas que vieram nos visitar. Acho que ninguém tem a tecnologia em nosso planeta para fabricar o objeto que eu avistei. Estamos em Houston, Texas, para encontrar um piloto com mais de 40 anos de experiência. Ele viu no céu um triângulo que não consegue explicar. Qual é a sua formação como piloto? Bom, tenho 40 anos de aviação militar e comercial. Já pilotei de 25 a 30 aviões diferentes. Pilotos são excelentes testemunhas, são profissionais treinados para observar o céu. Quando um piloto vê alguma coisa no céu e não sabe o que é, precisamos dar uma atenção especial. Era 18 de maio de 1996, por volta da 1h20. Vi algo de relance e olhei para a esquerda, sim, sobre o avião. Eu vi 3 luzes vermelhas num triângulo pequeno. Aproximavam-se rápido e o triângulo aumentava. Dava a impressão de que ele tinha subido um pouco porque não seguia a curvatura da Terra e desapareceu no infinito.
Qual era a velocidade? Puxa, já vi o Sputnik. Dá para acompanhá-lo por algum tempo e conheço o SR-71. E acredite, até o 71 não era tão veloz assim. Mike Dacek já viu pessoalmente o SR-71, o avião mais veloz já construído. Ele atinge velocidades superiores a Mach 3, ou 3.800 km por hora. E o que Mike Dacek viu no céu era muito mais veloz. É muito difícil acreditar que esse piloto experiente, com mais de 30 anos de voo nas costas, não conseguisse identificar o RS-71. Você foi treinado para identificar naves estrangeiras e inimigas? Sim, era parte do treinamento. Eles mostravam na tela silhuetas escuras e tínhamos de dizer P-51, F-15. Não podíamos atirar em nossos aviões. Então o que viu naquela noite não era uma daquelas silhuetas? Não, de jeito nenhum. Impossível. É muito bom falar com o Mike, porque ele foi treinado para identificar aviões estrangeiros e inimigos. E quando ele disse que não sabe o que era aquilo, eu acredito. Era um triângulo voador não identificado e ele acha que não era daqui. O que você acha que é? Pela primeira vez na minha vida, eu realmente acho que vi algo muito estranho. Só sei que antes eu não acreditava que alienígenas pudessem nos visitar, mas hoje acredito que podem. Realmente, eu não sei o que pode ser isso. Antes de ouvir esse testemunho, eu achava que os triângulos voadores fossem naves militares. Mas agora eu não sei o que pensar. Desde que a gente começou a investigar OVNIs triangulares, recebemos centenas de e-mails de pessoas que viram os OVNIs. Um deles é Gordon Scott, que viu um enorme triângulo preto voando sobre o riacho atrás da casa dele. Ele não queria ser filmado, mas ficou à vontade com a gente e concordou em falar sobre as coisas que viu. Quando nós vimos aquele objeto, ficamos apavorados, quase ligamos para a polícia. Aconteceu em 15 de agosto de 2001, por volta das 8h30 da noite. Fomos para o quintal e vimos um enorme objeto preto se aproximando. A luz vermelha embaixo iluminava um raio de 30 metros. Achei que fosse um avião pousando. Teria dado para jogar uma bola nele. Estava tão perto assim? Estava. E que som você ouviu? Nenhum. Sentiu algum calor ou alguma brisa? Não. Sentiu algum cheiro? Não. O Gordon estava tão perto do triângulo e mesmo assim não ouviu nada. Não sentiu cheiro nenhum, não percebeu nada, nenhuma brisa, nenhum som, nada mesmo. Eu acho suspeito, porque ele estava muito perto e era um objeto muito grande. E para onde foi? Acompanhou o riacho, mantendo-se muito baixo. Foi até a base da ponte e subiu em direção vertical. Cerca de 6 metros sobre a ponte, depois voltou a descer. Ele se move na horizontal e na vertical. Que eu saiba, a tecnologia ainda não é capaz disso. Mas para ser bem franco, eu não ficaria surpreso se eu descobrisse que fosse. 5 minutos depois, vimos um F-16 voar muito devagar. Estava totalmente armado. Tinha 2 mísseis nas asas e havia mais 2 embaixo. Uns minutos depois de ver esse triângulo voador, o Gordon viu um F-16, o que indica que deve haver algum tipo de envolvimento militar com a nave. Ou o governo sabe o que são esses triângulos, está envolvido com eles, ou estão completamente fora do nosso controle. Não pertencem ao governo e não monitoramos as atividades deles. Não perseguia o Triângulo Preto. Acho que o acompanhava. Como? Voava junto. A NASA fica aqui perto, não é longe, podiam estar indo para lá. Eles estavam indo em direção à NASA? Sim. Vieram do norte e iam para o sul. A 50 quilômetros da casa de Gordon Scott fica o Centro Espacial Johnson, Sedna. Por que um F-16 estava seguindo um triângulo gigante em direção à nave? Pessoal, o que acham desses 2 casos que ouvimos? Os 2 são espantosos. No caso do Gordon, parece óbvio que era uma nave militar, voando baixo, acompanhada por um F-16. Há vários sinais. E se for um tipo de nave híbrida que estamos desenvolvendo junto com extraterrestres?
Trabalhando com os ETs para construir os triângulos voadores? Trabalhando com tecnologia extraterrestre. Não com extraterrestres a bordo, mas com a tecnologia deles emprestada, como na Área 51. E se estiverem fazendo isso há anos? O Bill tem uma teoria que é a seguinte, é que os alienígenas e os humanos estão colaborando para criar essa tecnologia. Então a gente precisa ter cuidado com essas teorias de que os alienígenas trabalham com a gente em segredo. Até encontrar alguma prova concreta, eu não posso concordar com o Bill. A gente só quer saber se a nave era militar ou extraterrestre. Eu não sei não, eu acho que dizer que era uma nave híbrida, isso já seria um pouco de exagero, não acha? Bom, por quê? Acontece desde a Segunda Guerra. Precisamos de algo sólido e as evidências. É ótimo em teoria e pode ser verdade. Pode ser sim, podem ser extraterrestres, mas eu não vi nenhuma prova ainda, fora os estranhos padrões de voo. Eu acho que a gente precisa conter as especulações. Nós não temos provas de que estão importando tecnologia de alienígenas. A prova é o que o Gordon Scott viu. Ele viu algo que, segundo sua descrição e de outras pessoas, não se comportava como nada já fabricado na Terra. Do que mais você precisa? Mas espera aí, para pra pensar. Não é tão impossível. É completamente concebível que tenhamos esse tipo de aeronave. Eu não ficaria surpreso se essa tecnologia já existisse. O tipo de coisa que o Gordon viu. Vamos visitar Brick. Agora vamos falar com o especialista em efeitos especiais, Brick Price. Brick criou um modelo a partir da relíquia que Giorgio nos deu outro dia. E vamos descobrir se esse objeto pode voar. Nós queríamos saber se esse objeto pode mesmo voar. Tendo em vista a forma, eu diria que sim, sem a menor dúvida. Só de olhar você já está convencido de que é algum tipo de nave. É aerodinâmica e pode voar. Acho que vários detalhes do formato estão relacionados ao voo como é hoje. Olha, parece que o seu modelo está um pouquinho diferente do original. Parece mais aerodinâmico. Você mudou o ângulo da asa, a distância, a altura, peso, centro de gravidade. Que mudanças você fez? Nenhuma? Nenhuma. Quando eu falei com o Brick, eu esperava que ele dissesse que era preciso fazer algumas mudanças no modelo para que ele pudesse mesmo voar. Mudar o ângulo da asa, mudar alguma distância, o centro da gravidade, mas ele não mudou, não precisou mudar nada. Parece que essa coisa voa sozinha. Eu mal posso esperar para ver. Um aspecto muito interessante é que a asa se estende por boa parte da fuselagem, cujo formato, na verdade, ajuda a elevá-la. Então a fuselagem age como uma superfície de suspensão. A fuselagem serve para suspender. É comparável ao ângulo da asa de um avião. Ou seja, enquanto voa, cria elevação para erguer todo o objeto. O que isso quer dizer é que o artefato parece ter sido criado e otimizado como um planador para decolar com o mínimo de propulsão. Por mais aerodinâmico que seja, e mesmo voando tão bem quanto diz, parece perfeito demais. É por isso que eu acredito. Se o modelo realmente voar... Tá legal, vamos lançar e ver se voa. Então é possível que eles conhecessem naves extraterrestres. O objeto era triangular. Vimos janelas na lateral. Ele planou por nós sem fazer absolutamente nenhum som. Estamos no laboratório do criador de efeitos especiais Brick Price, em Los Angeles, Califórnia. Ele fez uma réplica do artefato de George. Se o modelo voar, teremos nossa prova final de que os alienígenas já visitavam a Terra há milhares de anos. Tá legal, vamos lançar e ver se voa. Certo. Se o modelo voar, então precisaremos reconsiderar o que sabemos sobre as civilizações antigas. Eu acho que é possível que eles conhecessem a aerodinâmica, máquinas voadoras e talvez, talvez naves extraterrestres. Ah, vejam isso, é fantástico, é fantástico. Ele ganhou altitude, é ótimo. Voou bem melhor do que eu queria. Lamento, Kevin. Nossa, o modelo voou mesmo. Bem melhor do que eu esperava. E agora eu tô num conflito. Eu achei que não fosse a réplica de um avião real. E agora eu não sei o que pensar.
A relíquia voa. Não somente voa, como tem uma aerodinâmica tão aperfeiçoada que consegue pairar e estabilizar o voo. Isso é uma prova dos antigos triângulos voadores. O modelo forma um ângulo de ataque como um ônibus espacial ao pousar. Exatamente. Também achei interessante não ter mergulhado. Não Exato. mergulhou e também não virou. Subiu e depois caiu para trás. Quando vimos o modelo voando, a cauda baixou, o nariz levantou e estabilizou para subir. Parece até o desenho do ônibus espacial, mas pense bem. Como os povos indígenas que viviam na Colômbia há 1.500 anos poderiam ter criado essa nave? Um planador? A resposta pode não ser plausível, mas é mais plausível que outras. Viagem no tempo. Não está impressionado com a aerodinâmica? Não posso negar. E se for a réplica exata do artefato que George me deu, isso indica com muita clareza para mim o que esses povos viram. Algo vindo do espaço? É possível, mas nada indica isso, na minha opinião. Prefiro achar que esses artefatos foram moldados para ser um brinquedinho muito avançado e aerodinâmico. E só isso. O que é com Kevin Kopp? Ele viu a réplica voar e pousar com perfeição e ainda duvida do que isso significa. E o que ele diz? Que isso não prova nada? Não prova que astronautas vieram, que triângulos voavam sobre a América do Sul há 2000 anos. Não prova nada. Como? O Bill deveria parar para pensar sobre o que esse teste prova na verdade. E não tem nada a ver com aeronaves do futuro ou visitas de outro planeta. Só mostra que os antigos já tinham conhecimento de aerodinâmica. E isso em si já é importante. Olha, eu vou dizer o que eu acho. Isso indica que há muitos séculos, povos antigos criaram um design perfeitamente aerodinâmico. Como eles adquiriram esse conhecimento, eu não sei como dizer. A gente não tem como saber realmente disso, mas abre possibilidades. Será que eles viam as mesmas naves triangulares que vemos hoje? Eu acho que essa possibilidade está aberta. Descobrimos o seguinte. Pessoas no mundo todo estão vendo esses triângulos. Pilotos dizem que são capazes de velocidades e manobras mais avançadas do que tudo que existe na Terra. E temos provas de que povos antigos viram algo semelhante. É uma peça importante do quebra-cabeça. E tem mais. Conseguimos incríveis imagens de triângulos filmadas a 150 quilômetros de onde estávamos. A área do triângulo.